guerreiros e guerreiras, pessoal do Fox Concurso, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pessoal que ainda não é, vai ser, né? Só existe dois tipos de aluno, aquele que é ou aquele que vai ser aluno do Fox Concursos, e gostaria de primeiramente agradecer novamente aí a oportunidade que o pessoal do Fox Concurso está me dando aí de poder estar aqui junto com vocês, dividindo um pouco do meu conhecimento aí, tá, pessoal? Então hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho diferente, a gente vai falar da Lei Maria da Penha. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Cristian Gonçalves, eu tenho 29 anos, sou atualmente agente penitenciário, tá? Mas já passei por outros concursos aí da segurança pública. Eu já passei lá pelo Exército, já passei pela Brigada Militar, fui aprovado também na Polícia Civil e hoje eu estou na SUSEP. Certo, pessoal? Optei por não trocar essa SUSEP pela Civil e permanecer hoje. Aí eu tô muito feliz, tô com o cargo que eu ocupo, com a função que eu exerço. Certo? Vamos entrar aqui no nosso material. Antes de entrar na Lei Maria da Penha, eu gostaria de deixar para vocês aqui, ó, as redes sociais do Fox Concurso: Instagram, YouTube e Facebook. Vou deixar aqui também, ó, @Christian D. Goncalves. Isso aqui, se o pessoal quiser me mandar uma mensagem, quiser me marcar, quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade. Eu estou em QAP, né, como se diz. Eu estou em QAP lá no meu Instagram 24 horas praticamente por dia. Se eu demorar para responder, posso estar de serviço, eu posso não ter visto, mas assim que possível eu vou responder todo mundo. Certo, pessoal? Vamos entrar de fato então na nossa matéria de hoje, que é a Lei 11.340 de 2006, a famosa Lei Maria da Penha. A gente tem cerca de 30 minutos, então, 30, 20 e poucos minutos para trabalhar aqui, né? Isso aqui é um vídeo que vai ser disponibilizado aqui no YouTube. E então a gente vai trabalhar alguns pontos importantes, aquilo que é mais recorrente em prova de concurso, tá? Então, a gente são os pontos que eu entendo como mais importantes aqui da Lei Maria da Penha e aquilo que a banca pode te fazer uma pegadinha. Eu vou tentar te dizer assim, ó, aqui ela vai trocar isso, aqui ela cobra dessa forma, aqui funciona assim. A gente vai fazer uma introdução rápida, então, e vamos entrar na matéria propriamente dita. Certo, pessoal? Bora lá, então. Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Então, primeiramente, qual é o objetivo da Lei Maria da Penha? Então, a Lei Maria da Penha, para quem ainda não sabe, né, é uma lei que foi criada em todo um contexto histórico, mas teve um fato gerador. Então, uma mulher lá, a Maria da Penha, como se diz, né, óbvio que ela tem o nome dela, não me recordo qual é, mas foi uma mulher que sofria, né, agressões lá pelo marido dela, e aquilo foi se agravando, até que o Instituto Internacional, aí, né, uma instituição internacional, o Brasil sofreu cobranças, então, de organizações internacionais para que fosse criada então uma legislação para dar o seu devido valor, né, a sua devida importância a esse tipo de conduta, né, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a partir daí, em 2006, foi criada então a Lei Maria da Penha, que visa coibir esse tipo de violência. Então, tem gente que fala muito assim: ah, Maria da Penha é um crime. O crime Maria da Penha, o cara tá preso por Maria da Penha. Já adianto para vocês, ninguém vai preso por Maria da Penha porque não existe o crime de Maria da Penha. Existe aquele cara que cometeu um crime, e esse crime, num contexto que ele foi cometido, ele se encaixa aqui na Maria da Penha. Então vai ter um procedimento diferente, vão existir medidas protetivas que podem ser decretadas contra esse agressor, para defender, para proteger também essa ofendida. Então não existe o crime de Maria da Penha. Existe um crime só aqui na Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, que está lá no final da lei, a gente vai ver aqui também. Mas então não existe o crime, existe a Lei Maria da Penha, que determinada conduta pode se encaixar aqui dentro, e a gente vai ver. Segunda pergunta, então: quem é que pode ser a vítima? Essa lei, ela é para o homem? Ela é para a mulher? Pessoal, já adianto para vocês, não interessa se vocês já viram, porque a Lei Maria da Penha, em um caso lá, que foi aplicada para o cidadão lá que era homossexual, era casado com outro homem lá, e foi aplicado para ele como ele sendo a vítima. Já adianto para vocês, não interessa para nós, porque isso aí só iria, no caso, ser um fato importante se tu está estudando para aquele concurso de delegado, aquele concurso de juiz, aquele concurso, enfim, um concurso que cobra um conhecimento jurisprudencial, doutrinário, enfim. Aqui a gente não precisa saber disso, a gente precisa só saber que a Lei Maria da Penha, ela é para a mulher. Então, quem pode ser vítima da Lei Maria, de Maria da Penha? A mulher, certo? E quem pode ser o autor? Aí sim já é uma história um pouquinho diferente. Então, a Lei Maria da Penha, o autor pode ser tanto o homem quanto
a mulher, certo? Em qualquer situação se aplica a Lei Maria da Penha? Não. Já adianto para vocês, não é qualquer situação. Tá? Em um exemplo, então, que ela pode não ser aplicada. Deixa eu tentar explicar, dar um exemplo para vocês. Determinada cidade tem um trânsito muito caótico, né? Aí a motorista do carro da frente é uma mulher, né? E no carro de trás um homem. Porque abriu o sinal, a mulher não partiu, os dois discutiram, eles nunca tinham tido contato nenhum na vida, então é a primeira vez que eles se enxergam, digamos assim, né? E esse homem vai lá e agride essa mulher, aquela famosa briga de trânsito ali. Então se enquadra aqui como Maria da Penha, se enquadra aqui na Lei Maria da Penha? Não, porque não existe um âmbito de aplicação, embora exista a forma de violência, não existe o âmbito de aplicação, a gente vai ver mais adiante, certo, pessoal? Então vamos entrar. Isso aqui já também gostaria de falar para vocês que isso aqui não vai cair na prova, não vai ter lá, a não ser que tu esteja estudando para delegado, capitão, juiz, enfim, como eu falei anteriormente. Mas é mais para contextualizar, certo, pessoal? Então 6 minutos aqui a gente deu uma breve pincelada aqui de que é Maria da Penha. Agora a gente vai entrar no que realmente é cobrado em prova, certo? Bora lá, vou sumir da tela aqui, tirar minha cara feia daqui, que não agrada muita gente, né? Até não tenho uma aparência muito legal. Bora lá, Lei Maria da Penha de fato. Feito? Então eu já vou entrar lá direto no artigo 5º. O que diz o artigo 5º? Para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão. Aqui eu coloquei em vermelho, ó, porque se a banca tirar isso aqui, ela torna a questão totalmente errada. Ação pode ser uma ação ou pode ser uma omissão, mas tem que ser baseada no gênero. O que a banca faz? Ela tira isso aqui, ó. Ela tira isso aqui e toca reto aqui pro que já, ó? Qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, tá. Então estaria errada a questão. Tem que ter baseada no gênero, certo, pessoal? Então quais são os âmbitos de aplicação? Aquilo que eu falei, que nem sempre é a Maria da Penha. Por quê? Porque geralmente porque muitas vezes não acontece em um desses âmbitos aqui que a gente vai ver agora. E quais são eles? Unifaria. O que significa unifaria? Unidade doméstica, família, relação íntima de afeto. A gente vai ver o primeiro, então, que é unidade doméstica. Qual é esse âmbito, então, da unidade doméstica? É o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, quando eu falo esporadicamente agregado, pode ser aquela empregada doméstica, aquela mulher que convive com aquela família, que já vive com aquela família ali há tempos, enfim, ela, mesmo que não tenha um vínculo familiar, ela está esporadicamente agregada. Mas aí tem aquele detalhe daquela mulher que é a diarista por dia, aquela, né, o tal do freelance lá, né, a mulher que faz só o pingado, aquele lá, ela vai, trabalha um dia e não vai mais. Aí sim, não, mas aquela que é diarista rotineira, no caso lá, que está sempre lá, então essa sim se enquadraria aqui na esporadicamente agregada, certo? Próximo âmbito, então, é o âmbito da família. Família é a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. Então aqui tem um critério sanguíneo, não só sanguíneo aqui, pode ser aquele cara, aquela pessoa, né, aquela mulher que se considera aparentada. Unidos por quê? Pelos laços naturais, afinidade ou por vontade expressa. E o último âmbito de aplicação, então, é em qualquer relação íntima de afeto, onde, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida independentemente de coabitação. Então a primeira coisa, não precisa morar junto, certo? Basta que ele conviva ou ele tenha no passado convivido. Então é o exemplo daquele marido, né, daquele ex-marido que passou, tiveram uma relação, né, ele e a mulher, eles tiveram um casamento, enfim, um namoro, sei lá, passou um determinado tempo e esse homem descobriu alguma coisa que aconteceu lá atrás na relação e agrediu a mulher. Aí se enquadra mesmo ele não estando mais com essa mulher aí, né? Mesmo ele não ele não tá mais com a mulher, né? Mas lá no passado ele conviveu, então ele tenha convivido. É isso que diz a lei aqui para nós, certo? Independente de coabitação. Aqui também não se enquadra aquele encontro lá do Tinder, lá do aplicativo, enfim, diversos aplicativos aí de encontro. Marcou um encontro lá e foi lá, agrediu a mulher. Não se encontra porque ele não tem a convivência, digamos assim, certo? Nesse slide eu ainda botei ainda atenção aqui. O que eu coloquei como atenção? Que as relações pessoais, ou seja, aqui, ó, independem de orientação sexual. Aqui entra o exemplo daquela mulher lá que pode ser enquadrada, então, como autora aqui
na Lei Maria da Penha, tá? Porque independe de relação sexual e de orientação sexual. Então pode ser uma mulher casada com outra. Enfim, mulheres trans, então não independem de relação sexual. A banca adora botar dependem de relação sexual. Então torna a questão totalmente errada. Bora pro próximo, então, que eu coloquei como atenção ali, que diz o seguinte, ó, a violência doméstica e familiar contra a mulher é violação dos direitos humanos. A banca adora colocar um não é violação dos direitos humanos, mas tu já sabe, então, que é violação dos direitos humanos. Certo, pessoal? Bora lá, vistos os âmbitos de aplicação, a gente vai, então, para as formas de violência. Pessoal, aqui eu gostaria de aparecer que para falar, antes de entrar nesse slide aqui, eu gostaria de explicar o que a banca pode cobrar aqui das formas de violência. Só tem dois tipos de coisa, que dificilmente a banca vai pegar lá dentro do conceito de violência psicológica e vai trocar uma palavra, muito difícil. O que geralmente as bancas fazem aqui? Dois tipos de questão. Ou é para saber quais são as formas, né? As 5 formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou ela vai pegar o conceito, por exemplo, de violência moral e vai dizer que aquele conceito ali é de violência psicológica, ou vice-versa, né? Ela vai pegar o conceito de violência física e vai botar na sexual. Então a gente tem que saber quais são e mais ou menos o que é cada um ali, para que a gente não confunda entre eles, certo? Vamos bater cada um deles aqui de forma bem rápida. Antes de entrar aqui, eu já quero te falar como é que eu gosto de decorar isso aqui, ó. Formas de violência. Então tu vai decorar assim, ó. Policial militar, ou seja, PM, policial federal, PF, sexual. Por quê? Patrimonial, ou seja, melhor, psicológico, moral, patrimonial, físico, sexual. E agora a gente vai ver cada uma delas aqui, deixa eu apagar. Bora lá. Primeira, qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. A questão é uma forma de violência bem tranquila de identificar na hora da prova. Psicológica. Aqui na psicológica tem um detalhe que eu vou colocar um asterisco. Qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima. Isso aqui é aquele homem chato lá, aquele cara que tá sempre dizendo pra mulher lá que ela tá feia, que ela tá gorda, que ela tá isso, que ela bota a roupa não sei o que não é pra sair. Então ele tá sempre diminuindo, menosprezando aquela mulher. Esse cara mais cedo ou mais tarde lá, ele vai aparecer lá no final do nosso slide aqui, eu vou mostrar pra vocês quando eu falar do nosso amigo que tá lá, certo? A gente vai agora pra próxima forma de violência, que é a violência sexual. Mas não esquece desse asterisco aqui. Sexual. Qualquer conduta que a constrange a presenciar, manter ou participar de relação sexual. Aqui tem um detalhe bem importante, né, mas mais para a gente pegar e contextualizar mesmo. Então, que não é necessário que a mulher seja obrigada a fazer, certo? A participar, né, a manter a relação sexual. Basta que aquele homem, né, ou aquele autor, até mesmo uma mulher, né, nesse caso, ela obrigue, então, que essa vítima, que essa mulher aí, ela fique presenciando, né? Fique olhando ali aquele homem fazer sexo com outra mulher, enfim. Então não é necessário que ela faça, né? Que ela participe do sexo. Basta que ela presencie, que ela seja forçada a presenciar para ser enquadrada aqui numa violência sexual, certo? Voltando aqui, violência patrimonial. Qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, parcial ou total, tá? Não te assusta aqui quando tu lê essas duas palavras, parcial ou total, de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais e por aí segue. Moral. Aqui sim também tem o segundo asterisco. Moral. Qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Se tu já estudou direito penal, tu sabe que isso aqui são os crimes contra a honra. Crimes contra a honra, certo, pessoal? Então, calúnia, difamação, injúria é crime contra a honra, tá? O que vai pegar aqui? O que pega lá na hora lá? Geralmente, quando ela quer trocar um conceito pelo outro, ele troca sempre da psicológica pelo da violência moral. Psicológica e moral. Geralmente são os dois que trocam. Então, moral, tu sabe, que é os dos crimes contra a honra. Psicológica é aquele cara chato, aquele cara que mais cedo ou mais tarde ali vai tomar um presente que a gente vai ver lá adiante. Certo, pessoal? Daqui não tem muito mais o que se falar. A gente vai dar continuidade. Então, a gente vai entrar agora na diferença básica, né? Do que a lei nos traz como medida de assistência e medida protetiva de urgência. Então, medida de assistência aqui, ó. O legislador, então, está querendo trazer o que com medida de assistência? Está querendo trazer todo aquele amparo, né? Ampliar aquele amparo, aquele cuidado à mulher, entender todo o contexto da violência
contra a mulher, né? Seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial, enfim. Então, tá tentando dar aquele amparo, cuidar daquela mulher que sofreu com aquilo ali. Ela fala, as medidas existe então medida de assistência que cuida inclusive do sistema, né? Ele faz com que aquele agressor, ele tenha que ressarcir tudo aquilo ali, enquanto que uma medida protetiva de urgência, aqui ó, medida protetiva de urgência, é aquela que em regra, né, ela eu digo em regra porque tem uma exceção, tá? Que em regra ela é aplicada pelo juiz. Então, mas quando? Quando existe um risco da ocorrência de alguma coisa contra aquela mulher, ou está por acontecer, ou está acontecendo, ou vai, ou pode acontecer, então pode ser aplicada uma medida protetiva. Então serve para proteger, enquanto que a medida de assistência ela serve para cuidar, né, para dar todo aquele mecanismo ali de amparo à mulher. A gente vai ver rapidinho aqui onde se encontra cada uma delas e depois a gente vai falar um pouquinho de cada uma, certo? Medida de assistência, então, é dividida em três: medidas de prevenção, medidas judiciais e medidas administrativas. Enquanto que medidas protetivas de urgência, existem duas, então, aquelas que obrigam o agressor e aquelas de proteção à ofendida. A gente vai ver um exemplo de cada uma delas. Bora lá, a primeira medida de assistência é as medidas de prevenção. Então, medidas de prevenção, o que a gente tem? Estudo, pesquisa, estatística. Então, o que o poder público, o legislador, ele está querendo saber? Ele está querendo saber onde é que acontece mais. Acontece em comunidade pobre, acontece com pessoas de etnia diferente, de determinada raça, enfim, ele está querendo saber números. E campanhas educativas também acontece aqui nas medidas de prevenção. Não sei se tu vai lembrar, não me lembro se aquilo era uma campanha do Fantástico, acho que era, mas enfim, tu vai lembrar de uma mulher lá com X vermelho na mão lá. O que significa uma mulher com X vermelho na mão lá, se ela te mostrar? Significa que aquela mulher está sendo vítima então de violência doméstica familiar contra mulher, certo? Ela pode estar sendo agredida e aquilo funciona como um sinal ali, um pedido de socorro, digamos assim. Então aqui está um exemplo de campanha educativa, certo, pessoal? Bora lá então, qual seria a outra medida de assistência? Então, no caso, a medida judicial. Aqui vem o seguinte, ó: determinar por prazo certo a inclusão no cadastro de programas assistenciais. Exemplo, Bolsa Família. Aqui a banca adora botar aqui, ó, no lugar do certo, botar prazo indeterminado. Se ela colocar indeterminado, errou também, já era. Então o prazo é certo, o juiz aqui vai determinar, não, essa mulher aqui vai ganhar, vai ter direito a receber o Bolsa Família, então por 3 meses, 4 meses, 5 meses, depois se cessar da situação aí, ela para de receber. Então não é um prazo indeterminado, não é para sempre. Então ela pode ser incluída no programa assistencial, desde que por prazo certo lá, certo? A próxima medida judicial, então, é acesso prioritário à remoção quando servidor da administração direta ou direta. Vou dar o meu exemplo aqui, ó. Eu sou servidor, eu sou agente penitenciário, né? Eu sou lotado lá em Porto Alegre, ou seja, eu trabalho lá em Porto Alegre, mas eu sou aqui de Pelotas. Eu quero vir para cá, né? Eu quero ser removido para cá, transferido, né? Então, digamos que da mesma minha turma, né, junto comigo, a gente tem uma lista aqui de classificação, geralmente é por antiguidade, é feita a remoção. Tá? Então a gente tem uma lista, digamos que da minha turma, né, que é a última turma a entrar na SUSEP, uma mulher, então, né, seja vítima que esteja no contexto aqui da Maria da Penha, seja vítima de violência sexual, por exemplo. Então ela vai ter prioridade, ela vai passar todo mundo que está nessa lista aí e vai ter prioridade para remoção, para ser transferida. Digamos que ela também quer vir para Pelotas, ela vai vir antes de mim, mesmo eu estando na frente dela lá, porque ela vai ter a prioridade. Manutenção do vínculo trabalhista por até 6 meses. Isso aqui já é para aquelas mulheres que trabalham na iniciativa privada, trabalham no comércio, seja no mercado, na loja, enfim. Ela está na iniciativa privada, o juiz pode deixar ela ali de molho um tempo ali por até 6 meses. É até 6 meses, então não pode ser 7, não pode ser 8, não pode ser 10 meses. É até 6 meses. E lembra lá do prazo certo do programa assistencial. Não vai ganhar Bolsa Família para sempre, pode ganhar Bolsa Família, mas por um prazo certo. Fechou, pessoal? Vamos adiante então. E agora a gente chega nas últimas medidas de assistência, que é as medidas administrativas. Então, o que são medidas administrativas, certo? Por exemplo, primeiro, contraceptivos, né, que são aqueles anticoncepcionais, né, e profilaxia de emergência. Exemplo, aquela mulher
onde isso é muito aplicado, né? Aquela mulher que pode ter sido estuprada, né? E então, além de daqui a pouco poder engravidar, né? Aquela mulher pode estar contraindo uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Então, o Estado deve fornecer o chamado coquetel lá para que além daquele estupro ali a mulher não venha a ganhar, então a receber ali, contrair, né? Na verdade, uma DST. Ressarcimento do SUS. Quando é que acontece isso aqui? Digamos que o homem lá pegou o homem, ou até mesmo a mulher, né, que pode ser autora aí da Maria da Penha, bateu, né, agrediu a outra mulher lá e quebrou o braço da mulher. O que vai acontecer com essa mulher que quebrou o braço lá, violência física no caso? Ela vai para o hospital, vai ser atendida lá, vai botar gesso, vai fazer o raio-x, vai fazer o raio-x, vai botar gesso, vai ganhar medicação, vai tomar medicação, vai ter curativo, aquela função toda lá. E o que a Lei Maria da Penha diz para nós? Que vai ter de haver o ressarcimento do SUS, ou seja, tudo que ela gastar para melhorar lá, para se curar, enfim, o agressor, né, vai ter que ressarcir, vai ter que pagar tudo lá. Assim como o ressarcimento também da tornozeleira, ou seja, se o juiz decretar monitoração eletrônica para ele, que pode acontecer, essa tornozeleira, o cara também vai ter que pagar lá, o agressor também tem que pagar. Prioridade para a matrícula, que eu gostaria de voltar aqui para falar sobre isso aqui, ó. Prioridade, isso aqui é uma medida administrativa, a gente não pode confundir lá com uma medida protetiva de urgência que a gente vai ver mais adiante. Essa medida administrativa diz o seguinte, ó, prioridade para a matrícula escolar mediante apresentação do documento comprobatório. Então, para que haja essa medida administrativa de prioridade de matrícula, tem que haver a apresentação do documento, seja a cópia da ocorrência policial, seja a cópia do inquérito, a cópia do processo, enfim. Ela vai ter que apresentar esse documento para ela ter prioridade. Diferente lá da medida protetiva de urgência, que o juiz obriga aquela escola, então, a matricular o dependente ali. Aqui diferente, aqui é a medida administrativa. Aqui essa mulher, né, essa vítima de Maria da Penha aí, ela tem que apresentar o documento comprobatório que ela está sofrendo ali, então. Certo, pessoal? Bora lá. E agora a gente entra, então, nas medidas protetivas de urgência. Lembra que são duas, aquelas que obrigam o agressor e aquelas que protegem o ofendido. Agora a gente vai ver as primeiras que obrigam o agressor. Suspensão da posse ou restrição do porte com comunicação ao órgão competente, proibição de contato por qualquer meio, então é por qualquer meio, seja telefônico, seja WhatsApp, seja por carta, enfim, proibição de aproximação por distância mínima, né? Aqui a banca pode botar o máximo, tá? Estaria errado também. Comparecimento a programas de reeducação e atendimento psicossocial, prestação de alimentos, tá? Prestação de alimentos aqui a gente conhece como pensão e afastamento do lar. Aqui eu gostaria de colocar 3 asteriscos aqui, porque a gente vai ver 3 detalhes aqui do afastamento do lar, dessa medida protetiva de urgência aqui que obriga o agressor. Bora? Então a gente chega aqui, por isso que eu coloquei aqui, ó, os 3 asteriscos, por causa disso aqui, ó. Isso aqui é um fato bem novo, tá? Se eu não me engano, 2018, aí é bem novo, não me recordo o ano, mas é algo que aconteceu depois aí da lei, certo? O que diz lá o artigo 12C? Verificada a existência de risco atual iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes, né, o agressor será imediatamente afastado, ou seja, retirado da casa, domicílio ou local de convivência com o ofendido. Então deixa eu voltar aqui para a gente dar uma conversada. Quem em regra afasta. Óbvio que tu nunca vai ver um juiz na rua, cara. Tu nunca vai ver. Tu vai ver no máximo um policial militar, guarda municipal, enfim, no máximo uma polícia civil lá, volante, talvez, na rua, tá? Mas quem é que tem a competência primária, então, né, em regra, para determinar o imediato afastamento do agressor da casa dele? Em regra, então, é o juiz. Mas aí o legislador nos trouxe 2 hipóteses, então, porque ele entende que o Brasil é formado por 5 mil, sei lá quantas cidades aí, e tem cidade lá que não tem juiz, que não tem delegado, que não tem nada. Tem no máximo um policial militar, no máximo um guarda municipal, enfim. Então ele teve aqui que deixar previsto aqui essas outras situações, essas outras hipóteses aqui. A gente vai ver quais são então. Vamos lá. Inciso 1. Então quem é que afasta o cara lá? Primeiro, pela autoridade judicial, ou seja, o juiz. Certo, pessoal? Então, primeiro o cara aqui que deve afastar o cara é o juiz. Segundo, só que quando não tem juiz, aí a gente vê o seguinte, ó, quando o município não for sede de comarca, quem é que afasta? O delegado de polícia. Mas tem uma terceira hipótese, então. Quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia, quem é que vai lá?
é o policial. É aquele pracinha lá, o soldado da Brigada Militar, o soldado da Polícia Militar, o guarda municipal, enfim, quem tiver disponível no momento ali, certo, pessoal? Então é o policial. Mas detalhe, para que chegue ao ponto de o policial ter que retirar, afastar o cara do local lá, então não pode ter delegado e não pode ter juiz. São coisas cumulativas. Para o delegado afastar, não pode ser sede de comarca. Para que o policial afaste, não pode ser sede de comarca e não pode ter delegado disponível no momento da denúncia. Só que tem um detalhe também que a banca adora colocar aqui, que é o primeiro prazo então que a gente vê na Lei Maria da Penha, que a gente vai ver 2 ou 3 só, certo? E o primeiro fala assim, ó, comunicação, no caso aqui, ó, do 2 e do 3, né? Quando o afastamento for pelo delegado ou pelo policial, vai ter que haver, né, uma comunicação em até 24 horas para o juiz. E a decisão também se mantém ou revoga, será no mesmo prazo. Então, até 24 horas para informar, mais 24 horas para o juiz decidir. Então, se ele vai manter esse afastamento ou se ele vai revogar. Isso aqui é um pouco complexo, mas não tem muito mais o que falar das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Então agora a gente vai ver, dar exemplos aqui das que protegem a ofendida. Então é afastamento do lar, auxílio aluguel, né, que confesso para vocês é uma novidade para mim, auxílio aluguel por até 6 meses. Então não é 8 meses, 7 meses, é até 6 meses. Segunda vez que a gente vê esse prazo aqui de até 6 meses. Matrícula em escola básica, independentemente de vaga. Aqui que eu falei para vocês lá, lembra daquela medida administrativa que a mulher, para ganhar prioridade de matrícula, lá vai ter que apresentar o documento? Aqui não, porque aqui é uma medida protetiva de urgência que protege a ofendida, ou seja, quem determina isso aqui é o juiz. Ele vai determinar para a escola lá, matricula o filho da mulher, a escola básica, né? Não é uma escola de ensino superior, por exemplo, ela matricula o filho dessa mulher porque ela está sofrendo, então lá ela está no âmbito da Maria da Penha, certo? Então, independente de vaga, não interessa se tem vaga ou não, tem que matricular. Diferente aqui, a medida protetiva daquela medida assistencial administrativa. Feito, pessoal? Vamos adiante, então. Então agora a gente chega na parte do atendimento pela autoridade policial. Bora lá o que diz então no início ali do atendimento pela autoridade policial. O atendimento policial e pericial especializado ininterrupto prestado preferencialmente por servidores do sexo feminino, previamente capacitados. Isso tem até uma sala especial lá dentro de algumas delegacias. Quando eu coloquei aqui, ó, preferencialmente do sexo feminino, o legislador, quando criou isso aqui, ele já sabia da realidade, ele já sabe da realidade das cidades brasileiras. Daqui a pouco, até tu mesmo que tá olhando, tu mora numa cidadezinha aquela de 5 mil, 2 mil, 3 mil habitantes lá, que lá tem uma delegacia e tem um cara só, um inspetor lá, um escrivão um escrivão lá de sobreaviso, tá? Daqui a pouco não tem uma mulher, então por isso que ele colocou preferencialmente para os servidores do sexo feminino esse primeiro atendimento. E se não houver servidor do sexo feminino, então tem que ser para um homem mesmo, por isso que ele já colocou o preferencialmente. Agora a gente vai entrar na inquirição, que tem alguns detalhes aqui, inclusive eu vou contar uma situação aqui, como que acontece isso na prática, para contextualizar a parte da inquirição. O que é a inquirição, então? São as oitiva, certo, pessoal? A juntada aqui dos autos. Vamos lá. Passou aqui, pulou aqui, voltou, fechou. Primeiro, então, era para ter um ponto aqui, ó. Salvaguarda, então, da integridade física, psíquica e emocional, respeitada a condição da mulher, então, como vítima de violência doméstica e familiar, garantida que em nenhuma hipótese haja contato direto com a mulher, familiares ou testemunhas com o suspeito ou acusado, tá? Quando eu botei nenhuma hipótese aqui, ó, é nenhuma hipótese mesmo. Como é que isso aqui acontece mais ou menos na prática? Começou aquela peleia lá, aquele quebra-pau dentro de casa, lá a primeira coisa que o pessoal faz, né? O que o povo faz? Ligar para o 190. Aí liga para o 190, quando o cara do 190 da central lá atende, o que ele fala? Ele já pega e já despacha uma viatura lá. Ele vai dizer, ó, viatura 06, desloca na Vila tal aí porque estão se quebrando a pau. Quando ele faz isso aí, que ele já sabe mais ou menos que estão dizendo, uma mulher e um homem lá, um casal, tá se matando lá. Ele já tem que deslocar uma viatura, mas ele já tem que deixar outra viatura em condições. Por que ele tem que deixar outra viatura em condições? Porque chega lá. Essa primeira viatura chegou lá. É uma forma de violência física. Estão se agredindo, né? Entraram em vias de fato ali, daqui a pouco o homem quebrou a mulher, sei lá. Chega lá, a mulher tá toda arrebentada lá. Ou seja, uma violência física. Aí ele começa a ver
os âmbitos de aplicação. Ah, foi na unidade doméstica, foi na família, foi no, enfim, relação íntima de afeto. Foi. Então ele liga para a sala de novo e confirma. O da central aí. Confirma Maria da Penha aqui. Quando ele confirmar Maria da Penha, tem a vítima e tem o agressor no local, já manda a segunda viatura. Por que manda a segunda viatura? Porque já era o contato da ofendida, da vítima com o agressor. Não pode ter contato mais. Então, a partir daí, um sobe, a vítima sobe numa viatura, o agressor sobe na outra. Se for necessário, testemunha sobe numa terceira viatura. Enfim, não pode misturar nenhuma delas ali. Certo, pessoal? Principalmente a vítima com o agressor. A próxima diz o seguinte, ó, não revitimização da depoente. Então, quando a polícia chega lá na casa dela, ela vai, o que houve, senhora? Ah, eu não sei o que, meu marido me quebrou, porque não sei o que. Aí vai chegar na delegacia, o primeiro policial lá, geralmente o inspetor, o escrivão lá, vai chegar para ela e dizer, senhora, o que aconteceu? A senhora conte para mim. Ah, foi isso. Aí vem o delegado, delegado, aconteceu tal coisa, Maria da Penha aqui. Aí o delegado vai lá, que senhora, o que aconteceu? Ah, não sei o que, foi isso, foi aquilo. Aí depois ela vai contar pro juiz, aí depois ela vai contar pro promotor, pro juiz. Então ela vai 20 vezes o mesmo relato. Então isso que a Lei Maria da Penha está tentando evitar, é a revitimização, ou seja, cada pessoa que falar com ela, ou seja, se toda vez que trocar a etapa, trocar a fase do procedimento, do processo, enfim, se ela tiver que falar de novo, toda vez ela reviver isso aí, não vai acabar nunca mais esse problema na vida dela. Então, evita-se então a revitimização da vítima, né, do depoente, certo, pessoal? E não questionamento sobre a vida privada. Ah, mas fulano, como é que estava o relacionamento de vocês? Esse cara já era assim contigo? Já estava assim faz tempo já? Isso aqui não acontece, né? Na real. Mas vamos lá. Próximo, então. A inquirição será feita preferencialmente de novo, certo? Obrigatoriamente não tem nessa lei aqui, tá? É sempre preferencialmente. Preferencialmente onde? No recinto especialmente projetado para esse fim. Daqui a pouco essa mulher chegou lá com ela na delegacia e está acontecendo o baile do sagu. Sabe o que é o baile do sagu, não? Aquele baile que só tem bola, só tem 30 homens dentro de uma sala, tu acha que a mulher vai querer falar? Não vai, pô. Não vai, a mulher vai ficar com vergonha, vai ficar constrangida, vai ficar... Enfim, a mulher vai a desgraça na vida dela. Então ela não vai falar. Geralmente, então tu chega numa delegacia, já tem uma salinha apartada lá num canto, uma sala com flor, enfim, todo um projeto arquitetônico ali, até mesmo para a mulher se sentir mais à vontade. Então isso aqui que está querendo dizer, recinto especialmente projetado para esse fim. Quando for o caso, feita por profissional especializado em violência doméstica, o depoimento então será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Então vai ser gravado ali o que ela vai falar e essa gravação aí continua junto com o inquérito para que possa ser usado em outras etapas. Vou voltar aqui e partiu. Agora a gente chega na parte dos procedimentos também que eu considero bem importante aqui na Lei Maria da Penha, tem bastante questões. Depois lá no final eu vou falar dois tipos de questões também que podem ser dois tipos de questão que pode ser formulada aqui na parte dos procedimentos. Fechou, pessoal? Primeiro, então, outro ponto aqui que saiu. Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação. Óbvio que naqueles crimes que exigem a representação, se apresentado. Colher provas que servirem para esclarecimentos, remeter no prazo de 48 horas, aqui o primeiro, segundo prazo então que a gente viu, né? A gente viu o primeiro prazo lá de 24 horas, quando o delegado ou o policial retiram o agressor da casa para avisar o juiz, e agora a gente está vendo o segundo aqui, ó, que é quando a mulher chega na delegacia lá, em até 48 horas tem que ir lá para o juiz, né, o pedido da ofendida para concessão das medidas protetivas. Então esse pedido vai em 48 horas, certo? Determinar exame de corpo de delito e outros exames necessários, ouvir o agressor e testemunhas, depois eu vou falar por que eu coloquei o ouvir aqui e depois o ouvir aqui em negrito, agressor e testemunhas, identificação do agressor com folha de antecedentes, mandado de prisão e ocorrência, verificar se o agressor possui porte ou posse, se possuir, né, juntar essas informações e comunicar à instituição, seja ela a Polícia Federal, Brigada Militar, enfim, a instituição que concedeu ali tanto a posse como o porte, remeter aí, sim, no prazo legal, os autos do inquérito ao juiz e ao Ministério Público. Então, primeira questão que pode acontecer aqui, ela pode dizer, por exemplo, que tu tem que ouvir, que o delegado, enfim, vai ouvir o agressor antes de ouvir a ofendida, ou seja, ela vai trocar a ordem. Isso não pode acontecer. Primeiro, a autoridade policial vai ter que ouvir a ofendida, para depois, lá no final, ouvir o agressor. Certo, pessoal? Outra coisa também aqui é quanto aos prazos. Segunda questão, então, é quanto aos prazos. Quando o inquérito, ele tem um prazo para ele ser encaminhado. Esse prazo que não cabe a gente comentar aqui, porque isso aqui é lá do
Código de Processo Penal, isso aqui é outra parte aqui, daqui a pouco nem cai para o teu concurso, certo? Então não cabe a mim falar aqui. Mas o inquérito, ele tem um prazo, mas o pedido da ofendida para as medidas, para o juiz conceder alguma medida protetiva de urgência, sei lá, afastar o cara do lar lá, tem que ir em 48 horas. Então a banca adora falar que o pedido das medidas protetivas vai no prazo legal e o inquérito vai em 48 horas, ou seja, ele troca. Não, o que vai em 48 horas é o pedido das medidas protetivas e o inquérito, sim, vai no prazo legal. Certo, pessoal? Daqui é mais ou menos isso aqui. A gente vai agora para a parte, deixa eu ver, do crime. Aqui eu já pulei alguma coisa aí, quem está com a lei impressa aí sabe que a gente pulou algumas coisas aqui, mas essa aula é para ficar disponível no YouTube aqui. Quem tem acesso ao nosso curso, quem comprar o curso aqui do Fox Concurso, adquirir o curso, preparatório aí, vai ter todo esse material lá, aí sim, completo. Então, aqui que eu falei para vocês, ó, Maria da Penha é um crime? Não, Maria da Penha é uma lei que define determinadas condutas que, determinado contexto, vai se enquadrar aqui na Maria da Penha e vai ter um procedimento diferente. Mas tem um crime somente nessa lei. E qual é o crime? Crime de descumprimento. Aqui, ó. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, ou seja, o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. E ele tem uma pena. Qual é a pena? Detenção de 3 meses a 2 anos. Então, é uma pena pequena, né, no meu ponto de vista, mas é uma pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Feito, pessoal? E aqui tem um detalhe bem importante desse crime. Ó. Isso aqui as bancas adoram também. Ó. A fiança, no caso, somente pela autoridade judicial, ou seja, o juiz. O que a banca adora falar aqui, ó? Deixa eu contextualizar aqui, ó. Várias vezes já tu pode ter escutado aí que o delegado concedeu fiança para um determinado indivíduo. E em um contexto fora aqui da Maria da Penha, pode ser que realmente o delegado tenha concedido. Isso a diferença entre o delegado conceder ou o juiz poder conceder fora aqui da Maria da Penha, o que diferencia é a pena daquele crime, a pena máxima daquele crime ali, certo? Então aqui, uma pena de 3 meses a 2 anos, se não fosse aqui no caso de Maria da Penha, poderia realmente ser concedido pelo delegado, né? Um crime com pena máxima de 2 anos poderia ser pelo delegado. Mas o que o legislador está dizendo? Mesmo sendo esse crime aqui, de 2 anos de pena máxima, como é Maria da Penha, não pode o delegado conceder fiança. Só quem concede fiança é o juiz, ou seja, somente a autoridade judicial. Certo, pessoal? E agora eu coloquei aqui, ó, o nosso amigo que a gente falou lá no início lá. E aqui tá o nosso amigo aqui, eu trouxe o nosso amigo aqui, o famoso Cornélio. Eu não sei como é que tu chama na tua cidade aí, comenta aí deixa aí nos comentários aí, não, tô de sacanagem, daqui a pouco o pessoal deixa mesmo nos comentários aí. Mas, enfim, pessoal, isso aqui é uma atualização de 2023, tá? Isso aqui é novíssimo, isso aqui as bancas vão cair em cima aí, banca adora, principalmente as bancas aqui do Rio Grande do Sul, né? Elas adoram esse tipo de questão, né? A questão que traz coisas novas, né? Para aquele aluno que não está atualizado cair ali na questão. Então, o artigo 40A, certo? O que ele nos traz, né? Aplica-se esta lei, ou seja, a Maria da Penha, né? Independente da causa, adoro riscar, né? Independente da causa, da motivação e da condição, seja do ofensor ou da ofendida. Aí por isso que eu trouxe aqui o nosso amigo Cornélio aqui, ó. Não interessa se esse cara, ele tá batendo nessa mulher aí, né? Porque ele tomou uma guampa lá, um chifre lá. Ele vai ser aplicada a Lei Maria da Penha para ele. Ele pode ter lá decretado uma medida protetiva de urgência contra ele lá. E não interessa também se foi o cremosinho, né? Que bateu lá que agrediu lá, como é que é o nome dela? Amanda Nunes, sei lá, enfim, essa mulher aqui que é lá uma lutadora de UFC. Não interessa se foi o cremosinho aí, em tese, né, bem mais fraco fisicamente aí, acho eu, né, creio eu. Então não interessa, pessoal, não interessa se foi por guampa, não interessa se o mais fraco bateu no mais forte, não interessa, foi feito, foi praticado lá contra a mulher, tá, é uma daquelas formas de violência lá, PM, PF, sexual, tá, foi realizado em um dos âmbitos lá, né, o Unifaria, né, Unidade Doméstica, Família e Relação Íntima de Afeto, vai ser aplicada a Lei Maria da Penha. Agora aqui, ó, o último slide, então isso aqui eu já coloquei mais como critério de conhecimento, então isso aqui é um bônus, né, provavelmente não venha também na tua prova aí, que são as vedações, né? Essa primeira que ainda está lá expressamente previsto lá. Aplicação, que também é bem importante, né? Isso aqui cai bastante em prova. Aplicação de pena de cesta básica,
prestação pecuniária, bem como a substituição que implica, então, o pagamento, saiu errado aqui, o pagamento isolado de multa. Então, são 3 coisas que tu não pode, não vai existir na Maria da Penha, senão daqui a pouco não vale a pena aí não valeu a pena ter criado a Lei Maria da Penha aí. É o que? Cesta básica, tá? É pagar aqueles alimentos lá e já era. É prestação pecuniária, né? Ou seja, dinheiro e a substituição por uma pena, né? Isolada de multa. Daqui a pouco, se é acumulada uma pena privativa de liberdade, pode ser aplicada a multa, mas só a multa sozinho, não. A prisão preventiva de ofício pelo juiz, isso aqui está lá, se eu não, salvo engano, no artigo 20, né? Pode ser decretada a prisão preventiva, mas tem que ter um requerimento, uma representação, seja do Ministério Público, requerimento do Ministério Público, ou a representação da autoridade policial. O juiz prender de ofício, ou seja, o juiz ficar sabendo e prender o cara, tipo assim, prender preventivamente, né? Decretar a prisão preventiva do cara, não pode. Tem que ter o pedido de alguém, seja o requerimento do Ministério Público ou a representação da autoridade policial. E também não cabe, né, uma vedação, né, não se aplica a Lei 9.099. O que fala a Lei 9.099? Aquela lei lá dos juizados especiais civis e criminais, né, que trata da composição civil dos danos, suspensão condicional do processo, o famoso sursi processual, não se aplica aqui no caso da Lei Maria da Penha. Embora tenha algumas discussões aí, em regra, não se aplica. Certo, pessoal? Então, a gente chegou aqui no fim, né? Eu falei pra vocês, eu passei 10 minutos, a gente era pra fazer só de 30 minutos aqui, mas é muita coisa, né? Pra quem tem o curso aí, vocês vão ver lá que a gente leva 1h30, quase 2 horas aí falando da Lei Maria da Penha, porque tem bastante detalhe, bastante coisa que a banca pode pegar, certo? Então, gostaria de te dizer que, novamente, né, agradecer ao pessoal do Fox Concurso aqui por me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês, e tamo junto aí, deixei aqui, ó, a minha rede social, o meu Instagram, Christian de Goncalves. Também vou deixar aqui disponível, ó, o Instagram do meu projeto lá, né? @projeto underline polícia sem acento, né? Polícia Gaúcha. Que é um projeto que eu tenho já faz um tempo aí e tá de acordo com aquelas pessoas, né? Que assim como eu pretendem aí fazer parte, né? Eu já faço, na verdade, aquelas pessoas que pretendem fazer parte da segurança pública do estado, seja lá Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP, enfim, Guarda Municipal, tamo tudo junto aí, tamo na caminhada lá, e eu tenho esse projeto lá, só adiciona e pode chamar aí que a gente vai trocar uma ideia. Certo, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus e força e honra.